Renato. Vou repetir. Hoje, nos Donos da Bola, você deu informação ali na banca, falou do Craquito Neto, do cabelito de boneca, falou muita coisa legal, diga-se de passagem. Me conta aí, o que está acontecendo no estádio, o que acontece com o Racing, o que acontece com o Corinthians, as informações que você tem, quem joga, quem não joga, quem apita, quem fica no VAR e a situação hoje pro jogo de amanhã, garotinho. É verdade, craque. Um abração para você, um abraço para todo mundo. Estamos falando direto do El Cilindro, para quem acompanha a Rádio Bandeirantes, direto de Avejaneda, em Buenos Aires, acompanhando toda a preparação desse estádio aqui, que tá bonito demais. O detalhe é que o gramado não é dos melhores, é verdade, craque, mas a situação é de uma expectativa muito grande para esse jogo diante da equipe do Racing e Corinthians. Só uma informação, né? Ingressos praticamente esgotados, cerca de 60 mil torcedores. 60 mil torcedores. Esse é um dos maiores estádios da Argentina e por isso há uma expectativa muito grande sobre esse jogo, porque pega duas grandes torcidas. A torcida do Racing é a terceira maior, dá para colocar aqui nesse pódio de das três torcidas de fato da Argentina. Então você tem a ordem do Boca Juniors, River Plate e depois o Racing, que é dividida com a Independiente, que é o seu grande rival, mas fato é que o estádio está bonito. Com relação ao gramado, as condições não é das melhores, é verdade. Amanhã a arbitragem chilena, Felipe Gonzalez é quem comanda o Pio. E o detalhe sobre o Corinthians, craque, é que o Timão não vai poder contar com o Kaká. O zagueiro tá fora, não viajou aqui à Argentina, não pôde estar com a delegação porque no jogo contra o Cuiabá ele levou uma pancada no tórax e no quadril. Isso fez com que ele tivesse muitas dores aqui antes do jogo e por isso ele não viaja, está fazendo o trabalho de recuperação no CT Joaquim Grava, pensando numa provável escalação do Corinthians para amanhã. Timão que terminou neste exato momento, a cerca aí de 3 quilômetros de onde eu tô, lá no CT do River Plate, a sua preparação para o duelo de quinta-feira, diante da equipe do Racing, amanhã. Então, uma provável escalação do Corinthians, craque. Muito provavelmente, o Timão deve mandar o goleiro Hugo Souza, na lateral direita, Fagner, a dupla de zaga, André Ramalho, ao lado dele o Félix Torres e na lateral esquerda o Matheus Bidu. O meio de campo de Martínez, Charles, Carrilho e também o Garro. A dupla de ataque, o Memphis Depay e Yuri Alberto, fechando esse provável Corinthians para amanhã. O Timão com esse desfalque importante, mas hoje também tivemos a coletiva de Romero, o atacante paraguaio, falou sobre a situação dele no clube. Muita gente questionando se o Romero vai de fato ou não renovar com o Corinthians, porque ele tem contrato até o fim desse ano, e a informação, pelo menos que foi passada pelo Romero para nós na coletiva, é de que ele não está negociando ainda nesse momento. Vai esperar a disputa da Copa Sul-Americana para conversar com os dirigentes do Corinthians. Romero que é muito criticado, mas é o artilheiro da Neoquímica Arena, craque. Vamos lá então, em relação ao time titular, em relação ao Corinthians, em relação ao que está acontecendo do Peñarol contra a equipe do Botafogo, o que aconteceu também, o que vem acontecendo, o que aconteceu com o Atlético Mineiro. Tem algum tipo de briga, tem algum tipo de preocupação por parte do Corinthians do jogo contra o Racing, meu querido Pedro Ramiro? Vamos lá, craque, é assim uma preocupação muito grande. A gente viu há pouco também a situação do ônibus do Botafogo chegando lá também no Uruguai. Vimos também a situação do ônibus do próprio Atlético Mineiro ontem sem segurança. Eu conversei até com algumas pessoas do Corinthians que fizeram questão de falar, nós conversamos com a Conmebol para pedir a segurança, para reforçar a segurança nessa ida ao estádio do Racing. O hotel do Corinthians, o Intercontinental, que é o hotel que o Corinthians está ali bem próximo ao Obelisco e tudo mais, ele fica a cerca de 20, 30 minutos daqui. De ônibus, o ônibus escoltado e tudo mais, também até pode ser um pouco menos. Mas o detalhe é que no horário que o Corinthians for, jogo que é às 9h30 da manhã, no horário que o Corinthians for, a tendência é que já tenham alguns torcedores, né, em direção a esse estádio, ao estádio praticamente lotado. Eles fazem uma festa gigantesca aqui nos arredores de Avejaneda. É um estádio que fica, tem muito aquela coisa, muito comparado, por exemplo, com o Guarani e Ponte Preta, né, porque bem atrás, é até mais próximo do que o Brinco de Ouro e o Moisés Lucarelli, mas bem atrás você tem o estádio do Independiente, né, o Libertadores da América, que fica aqui atrás do estádio do Racing, o Alberto Peron. Portanto, há uma proximidade muito grande. É um bairro que respira o futebol por aqui, craque. Vamos lá então, pra você, meu querido Paulo do Vale, qual a visão que você tem desse jogo importante pro Corinthians e que parece pra mim quem quer ganhar muito esse título é o treinador, porque se ele colocou 3 reservas do brasileiro, ele não tá nem pro brasileiro. Aliás,
Foi surpreendente. Não foi louco isso aí? Segunda-feira, né? Foi surpreendente, parecia que o Corinthians já tava de boa do Campeonato Brasileiro já. As escolhas, a escolha pelo Ranieri, assim, escandalosa, né? É uma coisa impressionante. Assim, o Corinthians acho que tem boas chances de surpreender amanhã. Surpreender no sentido de que muita gente, o Racing é forte, a torcida faz pressão, mas é o melhor Corinthians com relação a peças à disposição do treinador, é o melhor Corinthians da temporada. Talvez não em desempenho, ou talvez até em desempenho, mas com relação a peças à disposição, um Corinthians que você tem o Depay, você tem um retorno do Yuri Alberto, que fez muita falta na segunda-feira, e pra mim o Yuri Alberto é o melhor atacante brasileiro no Brasil. Não tenho dúvida, tirando o Pedro que se machucou, isso, infelizmente. Atuando é o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, então assim, e ele ter o Memphis jogando com ele é muito importante, que o Memphis é um cara que tem muita consciência do que faz dentro de campo, mesmo não estando na melhor da sua forma, e ele não está mesmo, de fato. Então assim, eu vejo perspectiva do Corinthians passar, eu vejo perspectiva e acho importante. O Carrilho jogando. Exatamente. Sabe, é um time, o André Ramalho jogando. É defensivo, o André Ramalho talvez seja o melhor jogador de mas defesa aí o do Félix Corinthians. Torres e o Gustavo Henrique, eu acho que é melhor que Félix Torres e Kaká, pra mim. Sim, também acho. Né? E eu acho que o Corinthians passando do Racing, jogo final única. Que por sinal, daqui a pouco joga Lanús e Cruzeiro. O primeiro jogo foi 1-1. Primeiro jogo foi 1-1 e aí o jogo agora lá na Argentina, né? Sim, imagina o Corinthians numa final de Sul-Americana, jogo único. Aonde vai ser? No Paraguai, Assunção. Loto Paraguai. Pois Loto Paraguai. Mais fácil. Mais fácil. Conta pra mim o que você pensa. Os caras voltam carregados de coisa, né? Tem uns descontinhos bons. Vamos lá então. O que você pensa em relação ao Corinthians, Gustavo Soler, desse jogo de amanhã contra o Racing? Vai ser um jogo interessante, craque. Vejo um confronto aberto, um confronto que as duas equipes têm essa possibilidade de classificação para a próxima fase. Como falei ontem, né? Acho que o Racing, por jogar em casa, tem um pouquinho de favoritismo nesse duelo contra a equipe do Corinthians, mas é um jogo muito parelho. O Corinthians, hoje, na mão do Ramon Dias, é um time melhor pelas peças. O treinador não ajuda muito, mas as peças estão se encaixando melhor, os jogadores estão conseguindo desempenhar bem nesta reta final de temporada. Então, acredito num jogo bem aberto, um jogo movimentado, mas com o Racing com um pouquinho de favoritismo em comparação ao Corinthians, não que signifique a classificação do Racing esse pequeno favoritismo. Vamos lá, o que você pensa, Bruno Migliozzi? Também vejo dessa forma, craque. O Corinthians, que em algum momento não tinha a Sul-Americana como prioridade, pensando na briga contra o Z4, também na Copa do Brasil, que estava à frente, agora vira as atenções para essa Copa. O Ramon Dias é um discurso bem nesse sentido, vamos com o que a gente tem e é a Copa Sul-Americana. O resultado em casa não foi bom, mas é um Corinthians que tem sim. Mas ele quer a Sul-Americana porque ele é Argentina, cara. E também, ele não tá pensando no Corinthians, porque se ele tivesse pensando no Corinthians, o time titular jogaria contra o Cuiabá. É que tem uma questão importante. Qual seria? Pode atualizar em relação ao ano que vem, porque a Sul-Americana é o único caminho do Corinthians. Não, mas não importa. Desculpa, não importa isso. Eu discordo, mas eu compreendo isso. Mas o mais importante não é a Libertadores. O mais importante não é a Copa do Brasil. O mais importante é a permanência do Corinthians na primeira divisão. Aí em 2026 você pensa o que vai fazer.